Pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, sexta-feira, dia 29 de setembro de 2023. E o mercado opera com alta nesse fechamento de semana, refletindo os dados da Europa, do Japão e de olho nos dados de inflação nos Estados Unidos que saem na agenda de hoje. Lá na Ásia, o mercado fechou positivo, refletindo os dados de inflação do Japão, que desacelerou, e outros indicadores que saíram por lá hoje, como produção industrial e nível de desemprego. Na China, o índice de Hong Kong foi o destaque positivo, com o setor de tecnologia que liderou a alta de mais de 2,5% na sessão de hoje. Na Europa, o viés também é de alta, refletindo os dados de inflação na zona do euro que saíram abaixo do esperado, o que deu um alívio depois de 5 dias de queda nas bolsas europeias. No mercado americano, ontem o fechamento ficou positivo, o Dow Jones subiu 0,35%, o S&P subiu 0,59% e o Nasdaq fechou o dia com uma alta de 0,83%. Ontem a última leitura do PIB do segundo trimestre de 2023 dos Estados Unidos veio abaixo do consenso e sinalizou uma desaceleração na atividade econômica, o que ajudou a aliviar a curva de juros. O juros de 10 anos que recuou junto com a queda do petróleo ajudou ontem no clima de otimismo lá na sessão americana. Já os pedidos de seguro-desemprego ontem saíram um pouco abaixo do consenso, o que sinaliza uma atividade mais forte no mercado de trabalho, mas não chegou a afetar o ânimo dos investidores depois de alguns dias de quedas. Lá no Congresso americano, o Senado avançou com um projeto de lei de financiamento temporário que deve ajudar a evitar a paralisação do governo, e no corporativo o destaque ficou para a alta das ações das montadoras de veículos depois que o sindicato de trabalhadores da categoria sinalizou que deve avançar com um acordo de reajuste salarial no próximo de 30%. Na agenda de hoje, o destaque vai ficar para os dados de inflação medidos pelo PCE, que deve ajudar a calibrar as projeções de juros para as próximas reuniões do Banco Central. O consenso aqui aponta para uma alta de 0,5%. Além disso, hoje também sai PMI de Chicago e o índice de confiança do consumidor americano referente ao mês de setembro. Vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro subindo 0,54%, Eurostock 600 subindo 1,09%, FTSE de Londres subindo 0,82% agora. No Japão, o Nikkei fechou com uma alta leve de 0,03% e o índice de Xangai, o Xangai Composite na China, subiu 0,10%. O índice de mercados emergentes sobe 0,26%, o DXY, o dólar index, está caindo 0,5% agora. Juros de 10 anos dos Estados Unidos aliviando, uma queda de 1,15% nesse momento, cotado a 4,54% no anual, ainda no patamar muito alto. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,58% e o petróleo subindo também nessa manhã, WTI subindo 0,83%, cotado a 92 dólares e 40 centavos o barril, enquanto o petróleo Brent sobe 0,58%, cotado a 93 dólares e 64 centavos o barril. O minério de ferros, que não negociou hoje na bolsa de Dalian, lá na China, lá na bolsa de Singapura, ele teve uma alta de 0,08% e fechou cotado aos 120 dólares e 77 centavos a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa acompanhou o bom humor global e subiu 1,23% e fechou nos 115.730 pontos. Dólar ontem caiu 0,16% e terminou cotado aos R$ 5,03. A curva de juros aqui aliviou e caiu em todos os vencimentos, acompanhando também a queda de juros lá nos Estados Unidos. O IGPM, que ontem saiu, reforçando as expectativas de um ritmo de queda de taxa Selic de 0,5% na próxima reunião do Copom. E com essa melhora de sentimento, ontem as empresas que são mais ligadas à economia local tiveram alta. O destaque positivo ficou para a CVC, que ontem subiu 7,3%, refletindo a queda na nossa curva de juros e também a queda no barril de petróleo na sessão de ontem. Quem mais ajudou na alta do Ibovespa ontem foi a Vale, que subiu mais de 1,52%, acompanhando a alta no minério de ferro no mercado asiático na sessão de ontem. O setor bancário também ajudou, Itaú subiu 2,6%, Banco do Brasil subiu 3,2%, isso depois que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que instituiu o programa Desenrola Brasil, que deve ajudar na renegociação de dívidas. Do lado negativo, o destaque ficou para a queda de 2,8% para as ações da Natura, mas que quem mais pesa no Ibovespa é a Petro. Ontem caiu 0,2%, acabou segurando um pouco a performance do nosso índice. O Petrobras, que acompanhou também a queda do petróleo na sessão de ontem e também refletiu as falas do ministro de Minas e Energias do governo Lula, que disse que a estatal pode reverter as vendas de algumas refinarias que foram feitas recentemente. Para fechar aqui a nossa semana, na agenda local, hoje vai sair o resultado primário do mês de agosto e também a taxa de desemprego, que deve sair medida pela PNAD contínua, com um nível próximo de 7,8% na sessão de hoje. Bom, esses são os destaques para a gente acompanhar. Eu agradeço a sua companhia, te desejo um excelente dia e um excelente final de semana. Um grande abraço, valeu e até segunda-feira.